E aí, Tigrada, tudo certo? Nessa playlist de corrente elétrica e circuitos elétricos, a gente vem evoluindo no estudo daqueles dispositivos que compõem um circuito elétrico. A gente primeiro viu o que é um resistor, quais são as suas propriedades, como que eles podem ser associados. Estudamos os geradores elétricos, aqueles que provêm energia elétrica para o circuito, vimos as suas propriedades, como que eles podem ser associados. Então, até agora, esses dois dispositivos que a gente estava estudando em separado, a gente vai juntar no mesmo circuito. E a gente vai agora analisar estes dois dispositivos, geradores e resistores, funcionando em um único circuito, não mais estudando os dois em separado, colocando os dois no mesmo bolo, compondo aquilo que nós conhecemos por circuito simples. Veja bem, não se engane, o circuito simples não é aquele em que é fácil de resolver, que é um circuito simples de ser resolvido. Na realidade, o termo circuito simples é aquele que é utilizado para se referir aos circuitos em que a corrente elétrica os percorre em um único sentido. Os circuitos simples são aqueles em que a corrente percorre o dito cujo em sentido único. Isso é o que confere ao circuito elétrico o caráter de ser chamado de circuito simples. Pois bem, a gente vai começar nessa videoaula com um exercício bem fácil de circuito simples, para depois, na próxima videoaula, a gente discutir sobre um exercício um pouquinho mais delicado em relação a esses circuitos onde a gente incorpora esses dois dispositivos, como eu disse, estavam sendo estudados em separado, resistor e gerador. Então, nesse circuito elétrico aqui, eu tenho o circuito simples mais fácil de ser resolvido. A gente tem que começar com esses exemplos, não adianta eu pegar e meter um exercício cabuloso que eu vou mandar todo mundo embora dessa videoaula, né? Então, eu tenho aqui estes dois dispositivos, o gerador elétrico com a sua resistência interna e a sua força eletromotriz aqui representada, e este resistor elétrico. Este resistor tem 8 ohms de resistência, a resistência interna do gerador tem 2 e a força eletromotriz dele tem 20. Aqui eu tenho o polo negativo e o polo positivo devidamente representados, e o meu primeiro propósito nesse tipo de circuito é o seguinte: determinar o sentido da corrente elétrica nesse tipo de circuito. Como que eu faço isso? Quem determina o sentido da corrente em um circuito é o gerador elétrico. E a gente tinha visto nas videoaulas anteriores que nos geradores elétricos a corrente sempre vai do polo negativo para o positivo. Sempre vai do menos para o mais. Então, se a corrente no gerador vai do menos para o mais, quando a gente passar por ele vai ter que descer, aí vai passar para o resistor, aí vai subir, vai passar do menos para o mais. Então, se no gerador vai do menos para o mais, nós sabemos que a corrente elétrica neste circuito vai percorrer no sentido horário. É dessa forma que a gente determina o sentido da corrente nesse circuito onde há apenas gerador e resistor. Agora, o segundo propósito: como é que eu faço para determinar o valor da corrente elétrica que passa por ele? Para isso nós utilizamos uma equação específica, que é essa aqui, ó. A corrente elétrica é igual ao E dividido por Rzinho mais Rzão. O que significa cada uma dessas coisas aqui? Primeiramente, essa expressão que é utilizada para se determinar a corrente desse tipo de circuito, ela é chamada de lei de Pouillet. Muito bem, agora sim, o que significa cada uma dessas coisas? Esse E representa a força eletromotriz. Se tiver um gerador apenas, é a força eletromotriz daquele. Se tiver mais de um, é a força eletromotriz equivalente da associação. Rzinho é a resistência interna, que é a mesma coisa. Se tiver um gerador só, é a resistência dele. Se tiver mais, aí você tem que determinar a resistência interna equivalente da associação de geradores. A mesma coisa acontece para este E. É a resistência do resistor, como é o caso desse circuito, e se tiver mais de um resistor, aí a gente utiliza a resistência elétrica equivalente do circuito. Como é que eu faria para determinar o valor da corrente elétrica nesse tipo de circuito aqui? Eu vou seguir à risca as orientações que eu mesmo dei para vocês. A corrente elétrica
é a força eletromotriz, no caso desse gerador, porque só tem um. Aí você divide pela resistência interna, mais a resistência externa do circuito. A força eletromotriz que estou informando aqui vale 20. Aí você vai dividir pela resistência interna, que segundo aquilo que eu informei vale 2, mais a resistência externa do circuito, que vale 20. Aqui, peraí, tem alguma coisa errada. Não, a resistência elétrica é 8. 20 é só força eletromotriz. É 8. Aí a gente vai ter aqui 20 dividido por 10. Isso nos daria um valor de corrente elétrica de 2 amperes. É dessa maneira que a gente determinaria o valor da corrente elétrica nesse tipo de circuito. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Imagine que, além deste circuito, que é, como eu falei, é o mais básico possível, além deste resistor aqui, eu tivesse um outro resistor conectado em paralelo com ele. Esse outro resistor aqui, o resistor que eu vou chamar de R', e a resistência elétrica dele seria de 2 ohms. Pode ser 2 ohms, um valor qualquer. O propósito aqui não é... os números não são tão importantes, é importante mesmo a gente aprender como é que a gente resolve. Então, como é que eu calcularia agora essa nova corrente elétrica que passaria nesse circuito com este novo resistor agregado aí no circuito? Bom, eu vou seguir a risca aquilo que eu havia mencionado. A corrente é a força eletromotriz sobre a resistência interna mais a resistência externa. Como continua tendo só um gerador, é a força eletromotriz dele, 20. Como continua tendo só um gerador, é uma resistência interna só, 2, mais. A resistência agora tem 2 resistores ligados em paralelo. O que eu havia mencionado? Que quando tiver mais de um resistor, você tem que determinar o valor da resistência equivalente. Quando você tem 2 resistores conectados em paralelo, a gente pode descobrir o valor da resistência equivalente fazendo o tal de produto pela soma. Isso a gente já tinha visto em videoaulas anteriores. Eu vou fazer o produto de R por R' e dividir pela soma dos dois. R vale 8, R' vale 2. Peraí, é produto pela soma, né, Rodrigo? Então é 8 vezes 2 sobre a soma. 8 mais 2. Então isso aqui daria vezes 6. Aqui embaixo daria 10. Isso daria 1,6 ohms de resistência elétrica equivalente. Então aqueles 2 resistores produzem o mesmo efeito que um só de 1,6. Aí eu coloco aqui 1,6 e vou ter 20 dividido por 3,6. Deixa eu fazer essa conta aqui. 20 por 3,6 vai dar 5, vai dar 18. Vai dar 2, acho que vai dar 5,5 ohms. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 5 vezes... vai dar aproximadamente 5,5, só que não é ohms, né, Rodrigo? Eu estou aqui calculando o valor da corrente elétrica, então teria que ser 5,5 amperes. Tudo bem? É dessa forma que a gente descobre a corrente e o sentido nesse tipo de circuito, como eu disse. Esse é um circuito mais simples, a gente tem que começar com eles. Exercícios fáceis são fundamentais para a gente entender e poder aumentando aí um pouco o grau de dificuldade no estudo de circuitos elétricos. Tudo certo? Muito bem, mais uma vez agradeço e até a próxima videoaula.